O quadro Pauta do Dia está de volta, mostrando alguns dos assuntos mais buscados nessa semana no Google Trends, que é aquela ferramenta gratuita que mostra como um termo vem sendo pesquisado pelos internautas. Hoje a gente aborda o tema que liderou o ranking das buscas na primeira segunda-feira do ano, o Enem. A primeira prova impressa acontece no dia 17, domingo da semana que vem, e aí esse assunto aparece, como a gente vê aqui, com 2 milhões de buscas. A gente vê na tela aqui o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Ele é aguardado aí por milhares de alunos, porque essa é a porta de entrada para o nível superior, seja para ele conseguir uma bolsa em uma faculdade particular, entrar na universidade pública, né, sem fazer vestibular, ou também ter acesso ao financiamento estudantil. Bom, no dia seguinte, na terça-feira, a gente já tem uma segunda tela. E aí a pesquisa já apareceu nos trends dessa forma aqui, ó. Enem, local de prova, com 20 mil pesquisas. Então, os alunos estão querendo saber aí onde que vão fazer, né, onde eles vão fazer as provas. E agora a gente vê na próxima tela quais são os estados que estão buscando mais por esse tema. Em primeiro lugar, a gente vai ter o Piauí, em segundo lugar, o Maranhão, em terceiro, o Acre, depois o Amapá e depois a Bahia. E nas consultas relacionadas, a gente tem as seguintes questões. Como faz para ver o local da prova do Enem? Não estou conseguindo ver o local da prova do Enem. Como faço para saber o local da prova, a página do Enem e por aí vai. A gente vê aí nesse cantinho da tela todos esses questionamentos. E esse assunto ele tem sido muito debatido, não só pelos estudantes, mas por muitos profissionais da saúde também, porque com esse aumento dos casos do novo coronavírus, o INEP já disse que mesmo assim não vai adiar essa prova. Então, para a gente relembrar, o Enem estava previsto para acontecer em novembro de 2020, né, já foi adiado, esse primeiro adiamento acontece então agora em janeiro de 2021. São mais de 5 milhões e 700 mil estudantes confirmados, um número aí maior, 13,5% maior que em 2019. Então, bastante tema para a gente debater aqui no programa Pauta do Dia. Eu já chamo para falar comigo sobre esse assunto Ocimar Alabarce, que é doutor em educação, especialista em avaliações educacionais da USP, e também o Cláudio Meriovic, que é sanitarista da Fiocruz Brasília. Vamos ver se os convidados conseguem me ouvir aqui. Boa noite, tudo bem com os senhores? Doutor Ocimar, me ouve bem? Sim, boa noite. Bem-vindo aqui ao programa, doutor Cláudio, tudo certo? Tudo certo, boa noite. Maravilha. Bom, vou começar então com o doutor Ocimar. Doutor, você que é acostumado a lidar com esse tipo de avaliação, na Enem a gente sabe que é a porta de entrada para muitos estudantes, como eu expliquei aqui. Então, muitos estudantes estão ansiosos e não vem a hora, depois de um ano aí de pandemia, de um ano de, basicamente, escola online, né? Eles estão bem ansiosos com essa prova. Na sua opinião, esse é o momento certo para a realização da prova, né? Muita gente nem esperava essa possível segunda onda de Covid-19 aqui no Brasil, pelo menos não nessa rapidez, né, que a gente está vendo acontecendo. Qual que é a sua opinião? Bom, boa noite a quem nos assiste. Bom, já que estamos na TV Justiça, do meu ponto de vista, não é justo a realização do Enem nesse momento. Ou seja, nesse momento, a realização do Enem tende a se configurar como um quadro de injustiça. Vou explicar melhor. Do que se trata o Enem? O Enem é um vestibular. A despeito do seu nome, ele não examina o ensino médio brasileiro, ele na verdade, é constituído por instrumentos, são as provas, que medem as proficiências, os conhecimentos, os domínios dos candidatos. E esses conhecimentos, de onde provêm? De duas fontes, basicamente, do ensino e do estudo. Ora, nós tivemos um ano onde a imensa maioria dos alunos praticamente não tiveram ensino, ou tiverem condições muito precárias, e um pequeno número talvez tenha podido desfrutar, né, daquilo que a gente chamaria de condições normais de ensino. Então, desse ponto de vista, os alunos não tiveram a preparação devida. Acontece que o Enem se configura como uma disputa, porque eles serão hierarquizados os candidatos, de quem sabe mais para quem sabe menos. De outro lado, como eu mencionei, esse conhecimento que é medido no Enem provém também do estudo, do esforço de cada um. Mas esse esforço não acontece no éter, no abstrato. Ele acontece em condições dadas, objetivas. E a grande maioria dos estudantes, especialmente os que estavam no ensino médio em 2020, tiveram as condições de estudo extremamente prejudicadas. O problema
é que isso não afeta igualmente a todos. Porque se afetasse igualmente a todos, não haveria problema. Porque nós sabemos que alguns alunos dispuseram de melhores condições, tanto em escolas públicas como em escolas privadas. Eu destaco as escolas privadas, que embora representem apenas 12% das matrículas do ensino médio, mas mesmo no interior desse grupo, nós temos uma grande diferença de condições de estudo dos alunos e mesmo de acesso às escolas para suas aulas remotas. Portanto, a pandemia não criou essas condições adversas, mas ela intensificou. E, portanto, você entra num processo de disputa em que alguns alunos tiveram melhores condições, condições que eles não controlam, que dependem das suas famílias, para disputar as vagas, como você, Mariana, bem lembrou no início do programa. Então, muito sinteticamente, a realização do Enem, neste momento, do meu ponto de vista, não configura um elemento, digamos, de justiça social ou educacional. Para terminar, como você mencionou, o Enem é a porta de entrada para, por exemplo, universidades públicas ou mesmo universidades privadas, onde os alunos não pagarão, mas não pagarão porque há uma remissão de impostos. Portanto, trata-se, no fundo, de um bem público a ser distribuído. Para quem que eu distribuo esse bem público? Essa é uma questão de justiça que me parece muito importante e sobre ela depois podemos aprofundar um pouco mais. Obrigada pela sua opinião, doutora Silva. Já eu quero saber também as consequências da gente não ter, né, um Enem aí por mais de um ano, né, se ele realmente for adiado, se as condições piorarem, o que o INEP já disse que realmente não vai adiar. Bom, vamos falar então, doutor Cláudio, dessas condições sanitárias para a prova, né? Os dados são os seguintes: quase 6 milhões de participantes, né, estudantes, espalhados por 200 mil salas pelo Brasil, para tentar reduzir aí o risco da contaminação pelo coronavírus. A ocupação dessas salas, elas vão ser aproximadamente de 50% da capacidade total, ou seja, uma sala que comporta, né, 40, vão ter só 20 alunos. Na sua opinião, como é que o aluno faz para se proteger? Esse já é um protocolo de segurança? É tudo bem fazer essa prova? Qual que é a dica que o senhor pode dar para a gente? Bom, acho que a primeira questão é que não está tudo bem. Quer dizer, a prova foi adiada de novembro porque havia um risco muito grande nos meses precedentes em juntar um monte de adolescentes e supervisores, professores, etc., em espaços confinados durante a epidemia. De lá para cá, a situação piorou. E aquilo que todos os colegas com quem eu converso, e a minha opinião também, prevêem para esses próximos 15 a 30 dias, é de uma piora rápida do quadro, especialmente por causa do comportamento que houve no final de ano. Quer dizer, tudo estaria ótimo se, com a decisão de não fazer em novembro, tivessem sido tomadas medidas para que a epidemia fosse contida. Como isso não aconteceu, a epidemia vem aumentando de lá para cá e deve aumentar ainda muito mais nesses próximos dias, ao longo do mês de janeiro e do mês de fevereiro. Então, vamos nos lembrar que neste final de ano, todos vimos as cenas pelas TVs, eu pessoalmente horrorizado, espero que muitos horrorizados com isso, quanto ao comportamento, principalmente do jovem. Foram para festas, para viagens, para baladas, bares, etc. E é este mesmo grupo, em termos de faixa etária, um pouco mais, um pouco menos, que se reunirá para fazer as provas do Enem. Então, é claro, primeiro eu não acho que essa decisão devesse caber ao INEP. Essa é uma questão muito maior no país, porque isso não é um risco apenas para esses estudantes. Isso é um risco de mais um degrau na curva de ocorrência da doença, dada pelo próprio Enem, de que estudantes se contaminem e levem a doença para casa, a gente tenha um novo aumento. É claro que o ideal seria que o Ministério da Saúde se pronunciasse, mas parece que ele está ausente nesse momento, ou que houvesse uma consulta um pouco mais ampla. Não é este o cenário que nós vivemos. Supondo que o Enem não seja adiado, que ele exista de fato, são necessários cuidados por parte dos estudantes e principalmente por parte dos organizadores. Se eu fizer essa média de 6 milhões, aproximadamente, por 200 mil salas, eu tenho 30 alunos por sala. Isso é uma multidão quando se fala de transmissão da doença. Mais grave que isso, esses alunos ficarão durante 4, 5 horas e meia dentro do mesmo espaço confinado.
o maior fator de risco para a transmissão da doença é deixar pessoas por um período longo num mesmo espaço fechado. Então, é isso que provavelmente vai acontecer caso o Enem seja confirmado. Ele está confirmado, já a gente vai dar as dicas, né? Quem sabe ele vai ser adiado mais para frente, mas até então a posição realmente do INEP é que ele aconteça. Agora, deixa eu perguntar aqui, voltar a minha pergunta aqui para o doutor Ocimar, em relação ao nível de dificuldade dessa prova, né? Tendo em vista que a gente teve aí um ano difícil, que nem todo mundo conseguiu ter esse acesso, né? O senhor mencionou aí a desigualdade que ficou ainda mais exacerbada nesse período de pandemia. Pode ser, né? Agora sua opinião mesmo, um achismo, pode ser que essa prova também não seja tão rígida, não seja tão difícil para os alunos, ou não, esse nível de dificuldade vai ser igual aos outros anos? Mariana, com todo respeito à sua pergunta, porque essa é uma preocupação muito importante, a dificuldade da prova, e daqui a pouco, se houver tempo, eu vou falar do Enem digital. Do ponto de vista do Enem, isso é irrelevante. A prova pode ser fácil ou ser difícil. É um protocolo para definir o que é uma prova fácil ou difícil. Ora, a questão é o resultado de cada aluno. Se a prova for difícil, o candidato com a primeira posição talvez tenha uma nota menor do que se a prova fosse fácil. Porque trata-se de ordenar os candidatos. Pensem numa corrida. Vamos imaginar uma corrida numa pista de tartan e uma corrida numa pista de areia. Na de tartan é mais fácil correr do que numa pista de areia. Agora, qual é a tarefa, o objetivo de uma corrida? Definir quem é o primeiro, quem é o último e quem fica em posições intermediárias. Então, a dificuldade da prova não é a questão mais importante. A questão mais importante é a posição do indivíduo em função das suas condições de estudo e de ensino. E o problema não é também a diferença em si mesma, porque a diferença, desde que o Enem existe, a partir de 1998, ela existiu porque ela mede a diferença de conhecimento. O problema agora é desigualdade. O que é a desigualdade? Não é diferença. A desigualdade é quando um determinado atributo faz com que um determinado grupo tenha menos do que outro. Um determinado atributo favoreça ou prejudique um determinado grupo. Então, alunos, por exemplo, que só puderem estudar com o celular, estiverem em condições muito piores do que aqueles alunos que, por exemplo, puderem estudar com um desktop. Ou com maior acesso, com maior conectividade. Então, esse é o problema do Enem, não é exatamente a prova em si. Não que a prova não tenha as suas especificidades, os seus problemas. O objetivo do Enem, que é hierarquizar os candidatos. Em tese, deveria hierarquizá-los, classificá-los, ordená-los apenas pelo conhecimento, fruto, sobretudo, do esforço de cada um. No entanto, quando essa ordenação sofre interferência dessas condições de ensino e de estudo, então nós passamos a ter uma situação de desigualdade. Quero lembrar que a pandemia ela não criou a desigualdade. A desigualdade, por exemplo, o racismo, existe desde que o Enem existe e há estudos mostrando isso. O problema é que a pandemia exacerbou. Desse ponto de vista, que a discussão de quando fazer o Enem, a despeito das condições sanitárias que o Dr. Cláudio mencionava, diz respeito do caso das medições do Enem, diz respeito a isso. Quando realizar o Enem de tal maneira que essas condições em que os alunos vivem, o que nós chamamos de nível socioeconômico, não interfiram tanto nos resultados. Eu quero só, para terminar, lembrar os alunos de escolas privadas. Com a política de cotas, eles disputam metade das vagas. Nos últimos 100 anos antes das cotas, eles ficavam com praticamente todas as vagas dos cursos mais concorridos. Agora, eles só disputam metade. Então, entre eles, também há esse efeito das condições de vida dos alunos. Portanto, mesmo junto dos alunos das escolas privadas, esse problema de justiça social se coloca. Como resolver isso? Não há uma solução. Há algumas alternativas. Uma delas teria sido, por exemplo, deixar o Enem para o meio do ano. As universidades começariam com os veteranos e adiariam o ingresso dos calouros para a metade, para o segundo semestre de 2021, e depois eles iriam compensando. Agora, a medida foi tomada. Professor, existe algum prejuízo nessa questão? Por exemplo, se o Enem realmente fosse feito em julho de 2021, né? Se a gente adiasse mais uma vez, existe algum prejuízo ou só mesmo para os alunos que acabam atrasando essa entrada no ensino superior? Bom,
É claro que, do ponto de vista pessoal de cada aluno que aspira a ingressar na educação superior, nós temos que respeitar essas aspirações muito justas. Mas o problema é que nós não estamos falando de um ou de outro aluno, estamos falando de um amplo conjunto, né? O Enem mobiliza, inclusive, milhões de alunos, inclusive aqueles que já concluíram o ensino médio há muito tempo. Então, o problema é como fazer uma disputa a mais justa possível. Como distribuir um bem público. Essa que é a grande questão, a que me incomoda. Eu sei que existem particularidades, questões técnicas, inclusive, como organizar as provas, mas a minha questão é a seguinte: eu tenho vaga, por exemplo, nas universidades públicas. Para quem que eu distribuo essas vagas? A resposta que se deu nos últimos 110 anos, desde que começaram os vestibulares no Brasil, para os alunos que sabiam mais daquilo que o ensino médio ensina. Ora, nós sabemos que esse conhecimento que os alunos têm, eles não dependem só dos seus esforços pessoais. Não é um mérito apenas exclusivamente pessoal. Concorrem também as condições em que os alunos vivem. E essa situação de pandemia agudizou as chamadas desigualdades. É por isso que o adiamento, por exemplo, a metade do ano, não resolveria todos os problemas, é bom que se diga. Porém, do meu ponto de vista, atenuaria. Eu sei, como o Dr. Cláudio mencionou, há uma agudização no cenário sanitário. Talvez eu nem sei se no meio do ano nós teríamos essas condições, mas eu estou raciocinando lá em novembro, quando se começou a cogitar, né, o adiamento do Enem. Então, tratar-se-ia de uma atenuação dessas chamadas desigualdades sociais e educacionais. A grande verdade é que a gente não tem como prever, né? A gente não tem um calendário oficial de vacina, a gente não sabe como que a pandemia vai evoluir daqui para frente. Isso realmente pode ser que até julho, por exemplo, não esteja resolvido. Não quero que isso aconteça, mas a gente tem que trabalhar e debater aqui todos os cenários, né? Cláudio, a questão da máscara, né? A gente mencionou aqui agora há pouco que o aluno pode ficar até 5h30 dentro desse local de prova, né, que é o tempo máximo para a realização da prova. E a gente sabe que, por orientação do Ministério da Saúde, a cada 2 horas, máscara de tecido a gente deve trocar. Então, os alunos estão realmente aptos a levarem, né, mais máscaras para fazer essa troca e garantir essa segurança. Eu queria a sua opinião sobre essa questão e como que isso deveria ser feito dentro de uma sala com todos esses alunos, né? Qual que é a maneira mais segura? Bom, é claro, há atitudes individuais para que cada aluno se proteja os colegas, e atitudes que dependem do ambiente e da organização. Em relação especificamente à máscara, é isso mesmo, quer dizer, todos os alunos, todas as pessoas presentes ali devem estar com máscaras bem ajustadas ao rosto, máscaras de tecido ou máscaras descartáveis, e trocá-las ou a cada 2 horas ou até mesmo antes disso, se elas ficarem úmidas antes disso. Para isso, eles devem levar um saquinho plástico, alguma coisa, para descartar a máscara que foi utilizada e imediatamente após higienizar as mãos com álcool gel, que deve ser fornecido pela organização, porque muitas vezes o ato de tirar a máscara, se não foi feito com cuidado, ele pode contaminar as mãos, e aí que vão contaminar as superfícies, a caneta, a própria prova, inclusive, e ao higienizá-la com álcool, esse risco fica reduzido. Perfeito. Agora, professor, em relação à questão da máscara, a gente já entendeu aqui como é que funciona, né? Mas o senhor tocou em um assunto que é importante, que é a organização de todo esse evento, digamos assim, né, no dia da prova. Porque, na verdade, a aglomeração pode ser, inclusive, até na hora de entrar, na hora de procurar a sala, né? O INEP já divulgou algumas questões de segurança, disseram que vão ter marcação no chão, mas a gente está lidando aqui com jovens, e jovens que muitas vezes, infelizmente, não levam essa questão da contaminação tão a sério, como vocês mesmos mencionaram aqui no início, que nesse final de ano a gente viu essas cenas, né? Isso também é preocupante. A gente se preocupa com o comportamento dos jovens, acho que a gente deve se preocupar especialmente com o que a organização do Enem vai fazer para dar conta disso. Os jovens, no momento da prova, eles estão preocupados em chegar no horário, encontrar sua sala, chegar rapidamente e cuidar das suas condições. Não é num dia de prova de Enem que os alunos estão preocupados em fazer qualquer tipo de aglomeração, etc. Isso só vai acontecer se as condições não forem bem tratadas para que não aconteça.
Então, esses cuidados devem começar, inclusive, fora das escolas. E muitas vezes nós vemos que as aglomerações estão nos portões externos das escolas. Então, vai ter que ter alguém organizando a fila fora da escola, ainda que essa fila vai dar a volta no quarteirão, porque são muitos alunos. Alunos que estarão preocupados com os tempos. Então, essa deve ser uma preocupação importante, de que os tempos, eventualmente, tenham que ser flexibilizados, inclusive, para que não haja aglomeração naqueles momentos finais, quando se aproxima da hora de fechar o portão, ou no momento em que em que cessa o prazo final e todo mundo sai de uma vez. Agora, além disso, eu não sei qual é o tipo de mecanismo que o INEP tem para se certificar sobre as condições de cada escola. Não basta dizer que a ocupação das salas é metade da usual, primeiro porque muitas vezes essa usual já é muito grande, então mesmo sendo metade, continua sendo grande. Em segundo, porque se essas pessoas vão ficar durante horas no mesmo ambiente, a ventilação tem que ser muito boa. Então, por exemplo, salas sem janelas ou em que as janelas não abrem, deveriam estar proibidas. A maior parte dos aparelhos de ar-condicionado das escolas não renova o ar interno, apenas resfria o ar. Então, a realização em locais que têm essa característica deve ser proibida. As salas devem ficar com a porta aberta e janelas abertas. Salas que não possam ser assim, não podem ser usadas no Enem nas condições sanitárias que a gente se encontra hoje. E, de preferência, com o uso de ventiladores, de outros instrumentos que possam melhorar ainda um pouco mais a circulação do ar. A gente até tentou contato com o INEP, né? A gente pediu a participação deles aqui no programa até para esclarecer essas questões. A gente está aqui debatendo, são opiniões pessoais, mas o INEP, infelizmente, não pôde participar. Então, a gente fica somente com as informações oficiais mesmo do site, que foram divulgadas pela imprensa, né? Doutora Cimar, para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho, já que a sua experiência é grande, né, nessas avaliações educacionais, na questão psicológica desses estudantes que estão aí, né, já vieram de uma sensação aí de um adiamento e agora com essa questão da segunda onda da Covid, muitos alunos realmente estão preocupados e isso também é um fator que a gente tem que levar em conta, né? O nervosismo na hora da prova. Sim, inclusive há estudos, né, que a gente tem feito com outros pesquisadores, né, mostrando impactos dessas condições no resultado dos alunos. A gente chama isso de desempenho. Muito rapidamente eu quero ilustrar o seguinte. Quando alguém estuda, se prepara para uma prova, essa pessoa acumula um determinado conhecimento. É esse conhecimento que, em tese, a prova vai medir por uma série de procedimentos, no caso do Enem, usando a teoria da resposta ao item. Bom, então, quando alguém vai realizar a prova, portanto, vai efetivar o seu desempenho, existem alguns fatores, né, e são 3 grupos de fatores que pesam para esse desempenho. A regra de ouro é a seguinte: o conhecimento com o qual alguém entrou para fazer uma prova nunca aumenta em relação ao desempenho. Nunca aumenta. Tudo, infelizmente, concorre para que o desempenho seja menor. Então, vamos começar. A primeira coisa é com relação à prova. A prova precisa ser bem feita de uma série de maneiras para não criar obstáculo. Isso não nos compete agora discutir. Há um segundo fator, que são as condições. O Dr. Cláudio mencionava a questão da ventilação. Dr. Cláudio, nós temos estudos mostrando, por exemplo, como que salas muito quentes, pouco arejadas, mesmo fora da pandemia, elas tendem a produzir desempenhos menores em relação a outras salas, por exemplo. Muito barulho, são os fatores, né, das condições de aplicação da prova. Agora, vamos falar do último elemento, que talvez seja a sua pergunta, as condições chamadas psicológicas ou subjetivas. Então, eu quero dar uma orientação. Marcada a data, o Enem previsto, tomando-se todos os cuidados possíveis e necessários, a regra de ouro é a seguinte: não se desesperar. Cada um aprendeu o que aprendeu, tem que valorizar isso. Então, a grande dica, né, eu digo isso por organizar provas desse tipo, é a seguinte: não sair realizando a prova, item a item, questão a questão. Primeiro, manusear a prova como um todo. Isso, inclusive, diminui um pouco a ansiedade. E nesse manuseio, já ir procurando identificar aquelas questões que o candidato considera para ele que são as mais fáceis. E assinale-as. Feito esse primeiro sobrevoo, digamos assim, à prova,
Então, ele começa a realizar as questões que ele identificou como as mais fáceis. Depois, ele tenta identificar aquelas questões que, embora não sejam as mais fáceis, ele considera que pode enfrentá-las. Então, as realiza. Depois vão sobrar aquelas questões, né, que ele considerou as mais difíceis. Então, no tempo que resta, ele já garantiu aquilo que para ele era mais fácil. O que é mais fácil? Que ele tem condições de enfrentar aquela tarefa. A questão é uma tarefa. Ótimas dicas, é isso. Finalmente, as questões mais difíceis. Fazendo isso, certamente, ele terá valorizado o conhecimento com o qual ele entrou para realizar a prova. Tá certo. Bom, agradeço demais vocês dois aqui, doutora Simar, doutor Cláudio. Muito obrigada pela presença. Uma boa noite. Nosso programa fica por aqui. Só um recadinho final antes da gente encerrar. Caso você, estudante, tenha algum sintoma, né, algum sintoma que apareça aí na véspera do exame, o indicado é ligar para o número 0800 61 61 61, informando isso. E aí essa prova, então, vai ser reagendada, tá? Site do INEP também, para que você possa conferir todas essas regras, enem.inep.gov.br. Esta edição, então, do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia lá no canal do YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Boa noite, até amanhã.